Queridos amigos, vim trazer mais um vídeo. Primeiro vídeo com o intuito de fazer um estudo mais aprofundado sobre um tema da Bíblia. Um vídeo um pouquinho mais longo, não tão longo, para não ficar tão maçante. Desde já deixo a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida e sobre a tua casa. Agradeço por estar assistindo nossos vídeos. Peço que deixe a curtida, compartilhe o nosso vídeo. E comente, deixe o seu feedback sobre o assunto, sobre aquilo que te tocou. Amém? Hoje toda semana vamos trazer um vídeo sobre algum assunto, tentando trazer algum estudo sobre algum assunto, algum livro, algum versículo na Bíblia, algum capítulo. Hoje queria conversar com vocês sobre o livro de Esdras, os 9 capítulos de Esdras, sobre a abordagem, o que a gente pode tirar de lição sobre o contexto desse livro. E desde já, a gente tem que pensar no contexto do livro, o que ele quer, que ele pode nos trazer de edificação, de ensino. Eu meditando esses últimos dias sobre esse assunto, sobre o assunto que tem no livro, me toca muito a questão do fundamentar a nossa vida, fundamentar aquilo que a gente vai fazer. Quando a gente for construir algo, a gente tem que fundamentar, a gente tem que ter o nosso fundamento bem firme. E a gente analisando os últimos dias, a gente está vendo muitas pessoas sem fundamento. Todo aquele fundamento que as pessoas tinham, tudo aquilo que as pessoas acreditaram, hoje em dia, nesses últimos dias, tem caído, tem fazendo suas vidas cair. Amém? Então, para a gente tentar entender o contexto do livro de Esdras, a gente começa a pensar que o povo israelita, o povo judeu naquele tempo de Esdras, ele ficou 70 anos preso no Império Babilônico, o primeiro grande império, a partir depois do Egito, mas o primeiro grande império foi o Império Babilônico, um império muito grande, um império sob uma influência muito grande naquela época. Então o povo israelita, o povo hebreu, ficou 70 anos preso, exilado neste país, nesse grande império que tomou uma grande parte daquela região. Depois de 70 anos se cumprindo, o povo volta para Jerusalém, volta para o seu país, na liderança de Zorobabel e Jesuá. Zorobabel foi um sacerdote, que a primeira coisa que ele vai querer construir, quando ele volta a Jerusalém, é o templo de Salomão, o templo onde representava para eles a glória de Deus. O templo representava para eles aonde Deus habitava, e para eles o templo era muito importante. Mas alguns problemas acontecem quando Zorobabel e Jesuá tentam reerguer esse templo. E no contexto, o que acontece é que o Império Babilônico ele usa uma política de helenística. O que seria isso? Seria misturar as culturas, conquistar países, conquistar regiões e misturar o povo. Naquele momento, Jerusalém já não habitava mais só judeus, mas povos de todas as regiões. E o primeiro grande problema que Zorobabel teve foi a questão de ciúmes desses povos, de não quererem perderem o domínio, perderem a influência na cidade de Jerusalém. E eles começam a querer influenciar na vida e na construção do templo. Então o primeiro grande ensinamento que a gente tem dessa questão é que Zorobabel não fundamentou a construção, ele não cuidou de questões acerca de cuidado com o povo, cuidado com esses povos. Para a gente construir algo na nossa vida, a gente tem que pensar muito no que a gente vai fazer, naquelas pessoas que estão à nossa volta. Se quem está à nossa volta está nos ajudando, se quem está à nossa volta vai chegar até onde a gente quer chegar junto com a gente. Esse é um grande problema que hoje em dia a gente enfrenta. Pessoas que se associam com pessoas que não têm a sua mesma ideia, não têm a sua mesma identidade.
Isso pode te causar a destruição da tua vida. Assim como naquele momento houve um grande problema para Zorobabel e para Jesuá, que eles não conseguiram, nesses ciúmes, nessa influência desses outros povos, eles atrapalharam muito e muito a tentativa de construção. Um outro grande problema que Zorobabel teve foi a questão de o povo que eles trouxeram nessa primeira caravana para Jerusalém era um povo que não conhecia a cultura e os mandamentos de Deus, não tinham mais a influência e as leis de Moisés. Mas havia uma pequena parte que conhecia antigamente, conhecia o antigo templo. Zorobabel não teve fundamento teológico no momento de conhecimento e de preparar o povo para essa grande obra. Esses outros povos influenciaram também nessas pessoas, gerando suborno, gerando contrito, influenciando eles. É assim a nossa vida também. Se a gente não se nos santificar, não buscar centralizar a nossa vida, se deixar ser influenciado por outras culturas, deixar ser influenciado nossa vida, a gente não vai chegar, a gente não vai ter uma ideia firmada, a gente vai estar pensando conforme as outras pessoas, a gente vai estar pensando conforme os outros, a gente não vai ter uma ideia firmada do que a gente quer na nossa vida. Isso é muito importante, tem que ter essa visão. Então, a nossa vida, assim como Zorobabel, então teve todos esses problemas. A vida de Zorobabel acabou sendo dificultada e o templo, a reconstrução da cidade acabou sendo impedida, tanto que eles conseguiram impedir a construção do templo. E assim, por um tempo, a reconstrução da cidade, a reconstrução do templo foi interrompida, até que Deus levanta um outro homem na cidade, na capital da Babilônia, que volta para Jerusalém com a segunda caravana. Foram 3 caravanas que voltaram. Zorobabel teve a primeira caravana e a segunda caravana agora com Esdras. Esdras chega até a cidade e aí sim ele tem uma grande preocupação em preparar o povo. Ele acha os livros antigos, principalmente o Pentateuco de Moisés, forma o cânon da Bíblia, o cânon do Antigo Testamento, ensinando totalmente ao povo o que era a cultura de Deus, santificando o povo, preparando o povo para ter comunhão com Deus. E assim ele consegue preparar e fundamentar a construção do templo e principalmente preparar para a terceira vinda da terceira caravana de Neemias e assim continuando a construção da cidade. Daqui para frente a gente pode depois pensar em ver como que ficou a cidade, se a cidade ficou tudo bem, tudo feliz ou não, se tudo continuou bem ou não, né? Mas vale a gente pensar nesses 9 capítulos sobre nós fundamentar a nossa vida. Jesus mesmo disse, né, em Mateus 7:24, ele vai começar a dizer: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A gente deve fundamentar. O principal fundamento da nossa vida, quando eu digo casa, quando Jesus diz casa, ele está dizendo a tua vida. O primeiro fundamento que a gente tem que ter é Jesus Cristo. Zorobabel não fundamentou, Zorobabel se preocupou em fazer o serviço, mas não trouxe questões básicas como preparar o povo, preparar a vida dele, preparar a vida do povo em comunhão com Deus. Se tu não tiver uma vida em comunhão com Deus, se tu não tiver uma vida centrada, esquecendo de pequenas questões, certamente vai chegar os ventos, as tempestades da vida e vão te derrubar. Hoje em dia a gente vê pessoas fundamentando a sua vida nos filhos, no casamento, nos seus bens materiais, no seu trabalho. Quantas dificuldades chegam, que nem a gente está vendo hoje em dia.
A nossa vida acaba perdendo totalmente o sentido, perdendo totalmente o chão e a gente fica totalmente caído. Jesus propõe algo muito maior. Ele é a rocha fundamental, ele é a pedra angular da nossa vida. Se a gente fundamentar a nossa vida sobre o que ele tem, sobre o que ele quer, jamais seremos abalados. Isso acho que é a primeira lição que a gente tem que tomar dos 9 capítulos de Esdras e da tentativa de construção do templo por Zorobabel. A segunda tentativa, claro que a segunda lição que a gente tira, essa influência de outros povos, a separação de quem não pensa que nem a gente, é uma questão muito importante. 1 Coríntios capítulo 5 vai dizer que, no versículo 9, no 10, refiro-me com isso não provavelmente aos impuros deste mundo, ou avarentos ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Claro, a gente não tem como sair do mundo ou fazer se santificar ou ser mais puro um que o outro, porque nós todos somos pecadores e todos nós temos nossos erros. Mas, principalmente, aquela pessoa que não pensa que nem tu ou não quer chegar no mesmo objetivo contigo, certamente te atrapalhar a tua vida. Certamente vai mais te influenciar a não chegar no teu objetivo. Então tome cuidado com as pessoas que te associam no mundo. Amém, querido? Acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, queria ter ficado um pouquinho menor, mas o assunto é bem grande. Espero que você tome essas palavras, acrescente na sua vida, fundamente a sua vida na rocha que é Cristo. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Espero que você gostou do vídeo, espero que você compartilhe, né? Deixe seu comentário. Agora toda semana a gente vai tentar trazer um assunto mais profundo. E que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Amém.